bem-vindos ao debate. Hoje, a nossa análise mergulha em um conceito fascinante e, eu diria, controverso, que emerge do nosso material de referência: a natureza e o papel das chamadas igrejas apocalípticas, ou como também são conhecidas, igrejas da expectativa. Exatamente. E a questão central, né, que se desenha a partir desse material e que vai estruturar a nossa conversa hoje é qual a verdadeira natureza e, crucialmente, o período de existência dessas comunidades. Assim, elas seriam entidades organizadas que precederam o ministério público de Jesus, funcionando como uma espécie de vanguarda espiritual, ou representam um fenômeno estritamente posterior, sabe? Nascido após a ressurreição e o Pentecostes. Eu defenderei a perspectiva apresentada no material como sendo a teologia de impacto. Bem, esta visão argumenta que essas igrejas não apenas existiram antes de Cristo, mas eram componentes essenciais do plano divino, operando sob uma dinâmica aqui que chamamos de geovasíaca, preparando ativamente o cenário para a vinda do Messias. Certo. E eu apresentarei uma visão alternativa que, questiona essa cronologia e essa interpretação específica. Minha análise vai se basear em compreensões, digamos, mais amplamente aceitas sobre a formação da igreja primitiva no Novo Testamento e também sobre as convenções literárias próprias do gênero apocalíptico, sugerindo que essas igrejas da expectativa, como descritas pela teologia de impacto, talvez possam ser uma reinterpretação de outros fenômenos ou estruturas. Permita-me então articular a posição da teologia de impacto. Nós sustentamos que essas igrejas apocalípticas, ou da expectativa, não foram meros agrupamentos informais, mas sim comunidades espirituais estruturadas essenciais no desdobramento do plano de Yahweh antes da manifestação pública de Jesus. Elas operavam dentro de um contexto que designamos geovásico, e é fundamental entender essa distinção. Não se trata da lei mosaica, com seus rituais e códigos sociais específicos para Israel. A dinâmica geovásica, entende, refere-se à palavra direta, imutável e poderosa de Yahweh para os últimos tempos, uma espécie de lei apocalíptica em ação, preparando a consumação. Essas igrejas, como as 7 mencionadas nos primeiros capítulos do Apocalipse, elas representam essa continuidade da ação divina. Um ponto distintivo crucial é que eram guiadas por anjos. E aqui é importante não mensageiros humanos ou figuras simbólicas, mas entidades angélicas literais, atuando como líderes ou supervisores espirituais. Um modelo diferente do pastorado paulino que se desenvolveria mais tarde. A figura humana central nesse período de transição é João Batista, visto não apenas como precursor, mas como o último e culminante profeta geovásico. A teologia de impacto explora inclusive a possibilidade dele ser o autor do livro do Apocalipse, dada a sintonia de sua mensagem fogo, juízo, batismo ligado à morte e ressurreição com o texto. E aqui um pilar central, a concretude. Para a teologia de impacto, nada na revelação é meramente simbólico. Tudo é. As visões, os anjos, as bestas, os números são descrições de realidades concretas, sejam elas físicas ou metafísicas. A ressurreição não é uma metáfora para a renovação. É um processo real, iniciado no Antigo Testamento com figuras como Elias e universalizado por Cristo. Essa é, sem dúvida, uma construção teológica, intrigante e que desafia muitas pressuposições, né? No entanto, a partir de uma análise mais ampla, tanto dos textos bíblicos quanto do contexto histórico do primeiro século, a perspectiva que eu defendo diverge em pontos cruciais. A compreensão predominante, e ela é apoiada por vasta literatura acadêmica, situa a formação de igrejas no sentido de comunidades organizadas de seguidores de Jesus Cristo como um fenômeno pós-Pentecostes, impulsionado pela pregação dos apóstolos e pela ação do Espírito Santo. Então, a ideia de uma lei apocalíptica ou dinâmica geovásica operando de forma distinta e supostamente superior à lei mosaica antes da vinda de Cristo, embora conceitualmente interessante, ela carece, a meu ver,
de uma base textual explícita e consensual fora da própria teologia de impacto. Da mesma forma, atribuir a autoria do Apocalipse a João Batista. Isso contraria a forte tradição patrística e evidências internas que apontam para João o Evangelista. Mas talvez o ponto mais desafiador seja essa ênfase na concretude radical. Ignorar ou minimizar a dimensão simbólica da literatura apocalíptica é desconsiderar uma característica fundamental do gênero. O Apocalipse é um texto saturado de simbolismo, números como 7, 12, 144 mil, cores vibrantes, animais fantásticos, eventos cósmicos. Interpretar tudo de forma estritamente concreta pode levar a contradições internas, conflitos com dados históricos e, potencialmente, a uma teologia que distorce a própria mensagem que o simbolismo visa transmitir. A centralidade de João Batista como precursor é inegável, claro, mas sua função primária é apontar para Cristo. A fundação da Igreja Neotestamentária está inequivocadamente ligada à pessoa e obra de Jesus e ao derramamento do Espírito Santo. Então, essa ideia de igrejas pré-cristãs estruturadas e lideradas por anjos literais, embora cativante, me parece ser uma inferência específica dessa teologia, não um dado claramente estabelecido nos textos. Olha, eu entendo as objeções, mas elas partem de pressupostos interpretativos diferentes, né? A teologia de impacto não vê a existência dessas igrejas pré-Jesus como uma inferência, mas como uma leitura direta de textos como Apocalipse 1 a 3. As 7 igrejas ali, elas não são vistas primariamente como comunidades cristãs do final do século I, mas como representativas dessas igrejas da expectativa geovásicas que já existiam. Elas são destinatárias de uma mensagem que reflete essa fase de transição. A atividade de figuras como Zacarias, pai de João Batista, e o próprio João, operando com uma mensagem de arrependimento e expectativa messiânica que ressoava além das fronteiras formais de Israel, são evidências dessa ação geovásica preparatória mais ampla. Quanto à liderança angélica, não é uma fantasia. Você mencionou a falta de base textual. Mas veja bem o que Paulo escreve em 1 Coríntios 11:10 sobre a mulher precisar ter um sinal de autoridade na cabeça por causa dos anjos. A interpretação convencional, muitas vezes, espiritualiza ou minimiza essa referência. A teologia de impacto a lê de forma mais direta. Paulo está aludindo a uma realidade espiritual concreta, onde anjos tinham um papel de observação ou mesmo de supervisão nas assembleias. Talvez um resquício ou reconhecimento dessa dinâmica geovásica anterior ou de transição. Não é forçado, é levar o texto a sério em sua literalidade, mesmo quando descreve realidades metafísicas. Mas essa interpretação de 1 Coríntios 11.10 vamos combinar, bastante minoritária e disputada. Existem múltiplas outras explicações contextuais para essa passagem, que é enigmática e que não exigem postular uma liderança angélica literal sobre igrejas pré-cristãs. Da mesma forma, ler Apocalipse 1 a 3 primariamente como referência a essas supostas igrejas pré-cristãs, e não às comunidades cristãs da Ásia Menor no final do primeiro século, às quais o texto parece explicitamente endereçado pelo autor, seja ele quem for, exige uma reinterpretação significativa do propósito e do contexto do livro. Você fala em levar o texto a sério, mas a abordagem histórica e contextual também é uma forma de levar o texto a sério. Onde, fora da interpretação específica da teologia de impacto, nós encontramos evidências claras, textuais ou históricas de comunidades organizadas, chamadas igrejas, com liderança angélica, existindo antes do ministério de Jesus e do Pentecostes. E quanto à lei apocalíptica geovásica, eu ainda insisto. Qual a base para defini-la como um sistema normativo distinto e operacional antes de Cristo, separado da lei mosaica ou da lei natural? A teologia de impacto parece definir o próprio livro do Apocalipse como essa lei, mas projetar isso retroativamente como um sistema vigente para essas igrejas da expectativa me parece um salto interpretativo considerável. O salto talvez esteja em não reconhecer a natureza da palavra geovásica. Não estamos falando de um sistema normativo como um código legal mosaico, sabe? Com centenas de preceitos.
A lei apocalíptica, ou a dinâmica geovásica, é a palavra direta, imutável e eficaz de Yahvé decretando os eventos dos últimos tempos e a preparação para eles. É a própria autoridade divina em ação. O livro do Apocalipse é a codificação dessa palavra para a fase final, mas a dinâmica estava em operação antes. João Batista é a personificação disso. Ele não age sob a lei mosaica no deserto, ele age sob um impulso direto do Espírito, com uma mensagem e um batismo que apontam para a consumação, morte e ressurreição. A teologia de impacto argumenta que a conexão dele com o Apocalipse é intrínseca. Os temas são os dele: o machado na raiz, o fogo consumidor, o batismo de julgamento e purificação. A experiência descrita em Patmos, onde o vidente cai como morto diante da figura gloriosa e é tocado para reviver lá em Apocalipse 1:17, é interpretada pela teologia de impacto não como uma mera prostração, mas como uma experiência real de morte e ressurreição. Um selo de autoridade geovásica para João Batista transmitir essa revelação final. Ele não é apenas um precursor marginal, ele é uma figura de proa nas visões. Em certas descrições, como a do semelhante a filho do homem em Apocalipse 1, ou a figura que regerá as nações com vara de ferro, Apocalipse 2:27, ecoando o Salmo 2, mas aqui aplicado no contexto da igreja de Tiatira, a teologia de impacto sugere que a referência primária pode ser a João, representando essa autoridade geovásica de transição e não diretamente a Cristo, naquele momento específico da visão. Olha, atribuir a autoria do Apocalipse a João Batista e identificá-lo com figuras centrais como o semelhante a filho do homem em Apocalipse 1, ou aquele que rege com vara de ferro, é, com todo respeito, uma posição extremamente radical e que colide frontalmente com séculos de interpretação cristã e com a cristologia, vamos dizer, exaltadíssima do próprio livro. A tradição que aponta para João Evangelista é antiga e robusta, baseada em testemunhos como Irineu, que conheceu Policarpo, discípulo de João. Interpretar a prostração em Patmos como uma morte e ressurreição literal, que qualificaria Batista para a autoria, bem, parece uma leitura muito particular e sem paralelos claros. Mais importante ainda, o Apocalipse coloca Jesus Cristo no centro absoluto. Ele é o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, aquele que vive e esteve morto, mas vive para sempre. AP 1:17 e 18. A própria figura diante da qual o vidente cai. Ele é o cordeiro imolado digno de abrir os selos apocalípticos, o leão da tribo de Judá, aquele que tem as chaves da morte e do Hades. Então, assim, atribuir a João Batista, por mais importante que seja seu papel preparatório, algumas dessas funções ou títulos centrais, mesmo que contextualmente, corre um risco enorme de diminuir a singularidade e a supremacia de Cristo na revelação apocalíptica. As conexões temáticas entre a pregação de Batista e o Apocalipse são inegáveis, claro, mas elas se explicam pela continuidade da história da salvação, não necessariamente pela identidade do autor ou pela centralidade de Batista nas visões principais. Certo. Mas o ponto não é diminuir Cristo, é entender a sequência e a dinâmica da revelação. A teologia de impacto argumenta que a ação geovásica culmina em Cristo, mas não começa com ele. João Batista, como o último e maior dos profetas dessa dispensação geovásica, ocupa uma posição única, quase como um mediador dessa transição final. A eventual sobreposição ou confusão descritiva entre ele e Cristo, em certas visões, como interpretado por essa teologia, não rebaixa Cristo, mas reflete a magnitude do papel de João como portador dessa autoridade geovásica final antes da manifestação plena do Messias. E isso nos reconecta diretamente à questão da concretude. Quando a teologia de impacto afirma nada é simbólico, tudo é, não está negando a existência de figuras de linguagem, mas afirmando a realidade daquilo que é descrito. As visões de João não são alegorias elaboradas ou códigos cifrados para eventos futuros distantes. São descrições de realidades concretas, podem ser realidades do mundo espiritual, metafísicas, mas são reais. Os anjos das igrejas são anjos reais. As bestas representam poderes ou entidades reais, políticas espirituais. O número 666, por exemplo,
Não seria uma gematria complexa apontando para um futuro anticristo desconhecido, mas uma referência a uma figura histórica concreta, um perseguidor conhecido por João e suas comunidades originais. O batismo de João não era apenas um símbolo externo de arrependimento, era um ato com eficácia geovásica, ligando o batizado a uma dinâmica real de morte para o pecado e entrada na expectativa da ressurreição. A própria ressurreição, insisto, não é primariamente um símbolo de nova vida espiritual. É um processo concreto, físico e espiritual, que já operava Elias, Eliseu ressuscitando mortos e que Cristo tornou universal e definitivo. A linguagem apocalíptica, portanto, não é um véu simbólico, mas uma forma de comunicação direta, geovásica, sobre realidades concretas. Mas é justamente essa insistência numa concretude universal que me parece problemática quando confrontada com a natureza do gênero literário. A literatura apocalíptica, tanto no Antigo Testamento, partes de Daniel, Zacarias, quanto nos textos judaicos intertestamentários e no próprio Apocalipse neotestamentário, opera consistentemente com um alto grau de simbolismo. É a sua linguagem característica, né? Números, 7 selos, 7 trombetas, 12 tribos, 144 mil, cores, cavalo branco, vermelho, preto, amarelo, animais compostos, besta com 7 cabeças e 10 chifres, cataclismos cósmicos, sol escurecendo, estrelas caindo, são ferramentas literárias para comunicar verdades teológicas profundas, esperança em meio à perseguição, o senhorio de Deus sobre a história e a vitória final de Cristo, de uma forma que transcende a mera descrição literal. Ignorar essa camada simbólica intrínseca e tentar concretizar todos os elementos como exatamente seria uma besta de 7 cabeças e 10 chifres concreta, como interpretar as hipérboles de julgamento de forma literal sem criar uma imagem de Deus talvez incompatível com a revelação de Jesus. Isso corre o risco de achatar a mensagem, tornando-a potencialmente absurda ou historicamente inverificável. A força e a perenidade do Apocalipse residem, em grande parte, na sua capacidade de usar o simbólico para apontar para realidades espirituais e para a consumação final, que ultrapassam a compreensão e a descrição puramente literais. Eu acho que a beleza está na polifonia de significados, não necessariamente numa correspondência unívoca e concreta para cada detalhe. Entendo. Mas a teologia de impacto não nega a complexidade ou a dimensão metafísica. Ela afirma a sua realidade. Uma besta de 7 cabeças pode ser uma descrição concreta de uma entidade espiritual complexa ou de um conglomerado político-espiritual real, não apenas um símbolo abstrato. A questão é não reduzir a realidade ao meramente físico ou histórico-empírico. E essa concretude se estende à compreensão da lei, do pecado e da ressurreição. A lei apocalíptica geovásica, como palavra imutável, define a relação com Yahweh nos últimos tempos. O pecado, nessa perspectiva, é fundamentalmente essa relação quebrada dentro da dinâmica geovásica, uma condição ligada a essa dispensação legal que precede a obra consumada de Cristo. Com a morte e ressurreição de Jesus, ele cumpre e encerra essa dinâmica. Ele é o fim da lei, não apenas mosaica, mas dessa relação geovásica definida pelo pecado e pela morte. Isso pode parecer radical, eu sei, mas, para a teologia de impacto, resolve a tensão de como a ressurreição, um estado de vida plena, livre da condenação do pecado, pode ser uma realidade presente e futura para todos, mesmo enquanto a experiência humana ainda lida com a falibilidade. A ressurreição, como processo concreto iniciado no AT e universalizado por Cristo, torna-se aplicável a todos que tiveram contato com Yahvé ou sua palavra, porque Cristo venceu a morte para todos que estavam sobre essa dinâmica. E, consequentemente, a parousia, a vinda ou presença de Cristo encontra seu cumprimento fundamental nas aparições pós-ressurreição, aquelas manifestações concretas do Cristo vitorioso sobre a morte.
Elas foram a demonstração de sua vinda em poder e glória, inaugurando a nova era. Bom, essas são afirmações com implicações teológicas imensas e que levantam sérias questões. Primeiro, a distinção operacional entre lei mosaica e lei apocalíptica geovásica antes de Cristo ainda carece, para mim, de uma articulação textual mais robusta e clara sobre como funcionava na prática. Segundo, a ideia de que a relação definidora do pecado cessou com a obra de Cristo, embora busque explicar a universalidade da ressurreição, parece entrar em conflito direto com a vasta maioria do ensinamento do Novo Testamento. Os apóstolos, escrevendo depois da cruz e ressurreição, falam abundantemente sobre a realidade do pecado na vida dos crentes, a luta contra a carne, a necessidade de confissão, arrependimento e santificação progressiva. É só olhar Romanos 7, Gálatas 5, 1 João 1, 8, 10. Como conciliar essa cessação com a exortação contínua à vigilância contra o pecado? Terceiro, afirmar que a parousia já ocorreu fundamentalmente com as aparições pós-ressurreição, isso parece esvaziar as numerosas e explícitas passagens neotestamentárias que apontam para um retorno futuro, visível, cósmico e final de Cristo para julgamento e consumação do reino. Mateus 24, 25, Atos 1, 11, 1 Tessalonicenses 4, 2 Pedro 3, Apocalipse 19, 22. Essa expectativa de um clímax escatológico futuro é um pilar da esperança cristã tradicional, né? Reduzir a parousia às aparições passadas, por mais importantes que sejam, parece reinterpretar radicalmente essa esperança futura. A teologia de impacto oferece, de fato, uma releitura que pode parecer radical, mas eu defendo sua coerência interna e sua capacidade de resolver certas tensões. Ela posiciona as igrejas da expectativa e João Batista como elementos concretos e indispensáveis na preparação geovásica para Cristo. Ela insiste na realidade não simbólica da experiência apocalíptica e da revelação divina. Ela propõe que o pecado, como relação legal geovásica, foi vencido e cessou em Cristo, permitindo a compreensão da ressurreição como um processo universal já em curso, iniciado antes de Cristo e culminado nele, com a parousia tendo seu evento fundamental nas suas aparições vitoriosas. Em contrapartida, as interpretações mais estabelecidas, embora possam variar em detalhes, elas tendem a manter a singularidade de Cristo como fundador da Igreja no Novo Testamento após sua obra redentora e o Pentecostes. Elas reconhecem e valorizam a linguagem simbólica como chave interpretativa para a literatura apocalíptica, entendendo-a como um veículo para verdades teológicas profundas, e preservam uma compreensão da história da salvação que inclui uma tensão entre o já e o ainda não, mantendo uma expectativa real por eventos escatológicos futuros, como o retorno visível de Cristo e a consumação final de todas as coisas. Bom, o que fica claro, eu acho, é que o material de origem nos confronta com a complexidade das origens cristãs e das correntes espirituais que as precederam e permearam. A natureza das primeiras comunidades, o papel de figuras como João Batista e a interpretação da linguagem apocalíptica revelam camadas profundas e interpretações genuinamente divergentes. Sem dúvida. E analisar essas múltiplas perspectivas, mesmo discordando em pontos fundamentais como fizemos hoje, enriquece nossa compreensão. Mostra que os textos e os eventos fundadores são mais complexos e abertos a diferentes leituras do que às vezes imaginamos, né? Convidando-nos a continuar explorando o material com mente aberta e rigor intelectual.